Olá, sexto ano. E eu trago aqui para vocês, nesta querida aula revisional, sobre a coerência e a coesão dentro da redação. E vamos lá para a nossa revisão. Bom, logo mais cedo ficou subentendido para vocês, a professora trouxe para a sala de aula mais uma vez a revisão sobre a coesão e a coerência. O que difere a coesão da coerência? Bom, meus queridos alunos, a coesão, em primeiro lugar, como vocês viram, assistiram a aula, prestaram atenção e vocês aprenderam que a coesão ela tem a ver com a estrutura do texto. Quando as palavras adequadas são utilizadas para construir esse texto, é importante saber corretamente o uso desses, vamos dizer assim, conectivos. Esses conectivos são os conectivos gramaticais, em que são os termos gramaticais e que envolve todos os elementos linguísticos, como, por exemplo, as conjunções, os advérbios, os pronomes, os artigos, as locuções prepositivas. Todos esses termos gramaticais, esses termos da classificação de conectivos, eles são bem empregados dentro de uma oração. É claro que na construção dos parágrafos o seu texto vai estar coeso. Agora, para que esse texto esteja coeso, tem que haver uma conexão entre todos esses elementos. Poxa, professora, e quando é que se encontra essa conexão? Quando há uma concordância nominal entre as palavras. Quando vocês constroem as frases, as orações, empregando as palavras de maneira correta, e esses conectivos de maneira correta, é claro que, meus queridos alunos, a coesão e vai estar bem explícita, vai estar bem aplicada dentro da redação. Bom, já a coerência é um tipo de estrutura redacional, onde essa estrutura redacional ela se refere a toda a estruturação, toda a organização das ideias de uma forma lógica dentro de um texto. Ô, professora, me explica isso de uma maneira melhor. Bom, meus queridos alunos do sexto ano, o que são essas ideias de organização de uma forma lógica? É a estruturação do texto que está se referindo à introdução, desenvolvimento e conclusão, que são as partes de um texto formal, as partes de uma redação. E dentro dessas partes, dessa estrutura da redação, existe também o título, o subtítulo e o tema. Então, todos esses fatores, todas essas regras, elas envolvem a coerência. Então, para que todos esses elementos estejam harmonizados, é preciso estar escrito de maneira correta. Ô, professora, será que exige só uma boa caligrafia? Claro que sim. Uma boa caligrafia, eu digo que é 70% a 80% de um texto. E também, além da caligrafia, a estruturação também textual, como acabei de revisar e citar para vocês, ok? Bom, e dentro da coesão, claro que existem as suas diferenças. Bom, a coesão existe o sentido de cada uma das frases dentro de um parágrafo. E a coerência é o entrelaçamento, no caso, é essa harmonização lógica entre as partes de um texto. Bom, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um texto coerente, onde eu venho falando a história aqui de um pai que é pescador. Bom, professora, por que esse texto está coerente? Olhe o alinhamento deste parágrafo. Prestem atenção que é um parágrafo de introdução, é início de uma narrativa, é início aqui de uma história. Então, por isso e que esse texto aqui é um exemplo de uma coerência. Bom, dentro da coesão existem as suas estrutura superficial, a sua estrutura classificatória, e que dá-se de referencial, recorrencial e sequencial.
A tipo da coesão referencial é aquela coesão em que nós sempre estamos se referindo a algo. Aquele elemento é assim, aquele substantivo, vamos se dizer, comum da oração, é ele que está sendo assim, destacado dentro do texto. A recorrencial, ela sempre se recorre como é que se diz, ao emprego das palavras corretas nas orações. A sequencial é quando há uma sequência de coesão, é quando o seu texto está todo correto, acontecimentos por acontecimentos, um puxando, um narrando o outro. Bom, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de coesão sequencial, que fala sobre a cultura brasileira. Trouxe também para vocês também um exemplo de coesão referencial, onde eu acabei de citar para vocês que a coesão referencial é aquela coesão onde sempre está se referindo ao termo ou está se remetendo ao termo principal do texto. E a coesão recorrencial é aquela coesão que se recorre à estrutura da escrita das palavras. Até mesmo vocês irão encontrar palavras que com repetições dos mesmos termos anteriores. Bom, e aqui no final eu trouxe um resumo aqui abrangendo a diferença entre a coesão e a coerência. Fica aqui o meu abraço caloroso para todos vocês. Espero que vocês tenham subentendido o assunto, a diferença entre coesão e coerência e as classificações da coesão. E até o nosso próximo encontro. E estudem e se cuidem, ok? Um abraço.